Alô, meus amigos, como diz o meu diretor aqui, web espectadores, né? Boa tarde para quem está em Cuiabá, que ele sempre reclama que é uma hora mais cedo. Boa noite para os demais. Aí para Paris também, estou tendo o prazer de dar boa noite para Paris, olha que alegria, né? Estamos aqui mais uma vez. Semana passada tivemos reprise de um programa, porque da nossa parte eu operei catarata, felizmente estou bem, graças a Deus, mas houve uma reprise por solicitação muito bacana que foi, está sem som aqui no meu microfone, não está? Foi a... Tá, para não... Isso. Foi a reprise do Marcas Próprias, do professor Antônio Sá, que é, por sinal, uma pessoa extremamente competente. E hoje eu estou numa alegria muito grande, vocês não podem imaginar, pelo seguinte, eu até falei nessa pessoa aqui algumas vezes, eu tenho um amigo de alguns anos, há mais de 20 anos, que se eu falar isso repetitivamente, que ele é especialista na área canina, de pets, e de um serviço muito especial, além de muita coisa que ele faz. Então eu estou numa alegria muito grande mesmo de entrevistar o meu amigo, eu depois vou dizer o nome, só vou dar as qualificações dele. Ele é membro e certificador da, se eu corrigir alguma coisa em inglês, me perdoe, American Work Dogs Association. Ele é fundador da K9 Internacional, com sede em 11 países, nas Américas aqui, Central e do Sul. Ele é diretor técnico da empresa Buscapet. Ele é protagonista da série NetGel Wild Radar Pet. Ele é especialista na formação de cães para biodetectação. Ele é sócio da empresa Diagnostic Dog, com sede na França, atuando com todo o continente europeu na formação de cães farejadores e cães de alerta médico. Esses mesmos gabaritos que eu dei aqui desse meu amigo, serão exatamente os pontos que nós vamos conversar, além do que ele quiser acrescentar mais, durante a nossa entrevista de hoje. Então, eu estou falando com muito gosto de Jorge Pereira, e que me dá muito prazer em entrevistá-lo. Então, Jorge, estamos aí, muito felizes em recebê-lo, te agradeço mesmo de coração, sei que você está quase na hora de dormir, né? Porque aí são 11 e tanto, você vai terminar meia-noite, mas hoje você vai desculpar, vai dormir mais tarde mesmo, né? Tá bom? Então eu vou começar, Jorge, dizendo que você faça a sua apresentação, além disso que eu falei, e depois eu vou te fazendo algumas perguntas, você me interrompe a hora que quiser, e a gente vai batendo papo e assim por diante, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Professor José Sérgio, prazer enorme aí estar aqui com você.
Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade e outra, agradecer você aí ao programa por dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esses trabalhos, né, que eu venho realizando ao longo desses anos e também contar um pouco das histórias da nossa amizade, né, de tantos anos. Ei, rapaz, são aí mais ou menos uns 20 anos aí 20 anos, de amizade, de muito conto dentro desse mundo fantástico, né, que é o mundo dos pets, o mundo dos cães. Por isso então, que vamos lá. Por isso que eu botei o nome, o Monumental Mundo Pet, porque é muito amplo, né, Jorge? Perfeito. É muita coisa. Tá bom, então, Jorge, vamos fazer o seguinte, naquela ordem que eu dei, se me permite, eu vou te perguntar o que é essa associação, que é a primeira, que você é membro e certificador, o que é e o que é que vocês certificam? Bem, a primeira que você acabou, né, pontuando aí, é a American Working Dogs Association, que é uma instituição norte-americana de certificação de cães farejadores, né? Opa, desculpa, estou tendo um probleminha aqui com o meu suporte. Então, é uma certificadora norte-americana, né, que atua dentro da formação, certificação tanto de cães quanto dos condutores, né? E é uma das instituições de maior importância e mais reconhecida, né, no mundo todo, onde se trabalha com cães farejadores. E eu tive o prazer de não somente me tornar um membro, e logo depois fui convidado a ser certificador, né? Então, em toda a América do Sul e América Latina, a certificação de cães farejadores da American Working Dogs Association, eu sou responsável aí por estar apreciando essas avaliações. Que beleza, que maravilha, parabéns, é gratificante isso, quem conhece, não do teu início, mas ao longo desses anos, do tanto trabalho que você fez, você chegar nesse ponto aí, parabéns, muito, muito bacana mesmo. Eu estava inclusive comentando e digo sempre para outras pessoas, um cara que deu treinamento no canil da Polícia Militar no estado de São Paulo, não precisa dizer mais nada, nem ensinar o pessoal. Eu lembro de fotos suas que eu vi, os soldados, os oficiais, ou, sei lá, todos, vamos chamar assim, os soldados, e não importando a patente, todo lá ouvindo e você dizendo como é que fazia, pô, a gente que é amigo fica orgulhoso disso tudo, né? Além de viagens que a gente fez, Blumenau, Curitiba, como tivemos em feira, e você mostrando um monte de... O prêmio que você participou também, o prêmio Pet Shop, que eu fiz por 10 anos e tal, sempre com a gente. Legal, muito bacana. Então, essa certificação é de responsabilidade tua, e você ter atingido isso, eu acho que é extremamente gratificante para você e para nós brasileiros, ter o prazer de ter um brasileiro fazendo isso aí. Parabéns, Jorjão, tá? Outra coisa que você falou, e que isso eu quero... realmente explorar um pouquinho mais, porque você é fundador da unidade K9 Internacional, que está em 11 países das Américas Central e do Sul. Quais são as atividades da K9, na verdade? Bem, a unidade K9 Internacional, ela tem como principal objetivo, né, a formação de cães farejadores, tanto de, que a gente chama binômio, que é o cão e, obviamente, seu guia, porque a gente segue alguns protocolos onde que o cão farejador, ele tem a obrigação de trabalhar sempre com guia na medida do possível, não variar isso, para fortalecer e não ter nenhum tipo de variação nos vínculos de amizade que é gerado, porque assim, o cão, ele na verdade, ele realiza trabalhos inacreditáveis, né, como cão farejador, mas ele não é uma máquina, né? Então ele cria laços, ele cria uma relação muito intensa, e essa relação ela pode ser quebrada, e isso afeta o desempenho do cachorro, né? Dizendo assim em termos mais fáceis de se compreender, assim, é uma simbiose onde a confiança, ela é o principal laço que envolve todo esse trabalho. E na ausência da pessoa que vai trazer essa confiança, a performance do cachorro ela é drasticamente prejudicada. E alguns trabalhos, né, como detecção de pessoas soterradas, como detecção médica, pode levar o cachorro a ter uma queda significativa no rendimento e, consequentemente, afetar
o resultado final. E vidas podem se colocar em risco por conta disso, né? Cães de detecção de explosivo, são animais que têm que trabalhar dentro do nível de tranquilidade, de saúde e de segurança emocional muito grande para que se obtenha um bom resultado e que ele consiga oferecer tudo que ele pode através do olfato. E isso pode causar um estresse, inclusive, no animal também, como você está dizendo. Se ele pode estar estressado por um monte de coisa. Por exemplo, essa busca de pessoas soterradas ou tudo mais, deve ser realmente um trabalho bastante desgastante para o próprio animal, né? Porque imagino eu, você pode dizer, mas vai aqui o leigo perguntar, ele também tem um nível, se é que eu posso dizer, de satisfação quando ele consegue resolver o problema. É isso mesmo? A gente percebe pela manifestação do animal. É isso que eu estou falando mesmo, não? Sim, não, tem toda razão, né, nessa afirmação. O cachorro, ele, na verdade, assim, né, as pessoas às vezes até perguntam com muita frequência, um cão farejador, ele é viciado para poder encontrar a droga? Não. O cachorro, ele não é viciado, e a droga, na verdade, para ele tem pouca importância, né? Por exemplo, a importância na parte de segurança, na parte de saúde, né, que tem a droga que é espalhada nas ruas, né, o quanto ele afeta a saúde das pessoas, para o cachorro ela não tem a menor importância. A única importância que tem é que o cheiro desse material sempre vai estar relacionado a uma coisa que ele quer muito, ou um petisco que ele vai comer, ou um brinquedo que ele gosta muito e ele vai encontrar justamente nos locais aonde está esse cheiro. Então, na cabeça dele, o cheiro do material que ele está buscando é pura e simplesmente uma pista, um indicativo de onde vai estar a premiação dele. Legal. A semana, 15 dias atrás, nós entrevistamos o Dalton Ferreira, que é o dono da Mastig. Ele trabalhou no Bertin, lá em Lins, e ele tem uma empresa lá no Paraná, em Londrina. E ele fabrica esses palitinhos, esses petiscos, e ele falava lá na questão do adestramento, que era um petiscozinho especial que o cachorro fazia para conquistar aquilo, né? Assim eu acho que deve ser essa conquista que ele faz quando ele descobre a droga, quando ele descobre a pessoa, que ele ganha aquele agrado, se é que eu posso me referir dessa maneira. Ele busca, ele fica ansioso até para acontecer e festejar com aquilo, porque assim que ele termina a ação, ele corre para receber o petisco, né? É muito interessante isso. Exatamente. É muito. Então, o cachorro ele sempre trabalha com essa condição, com essa empolgação de buscar aquilo que ele gosta muito para poder ter uma interação com o seu condutor, né, que é a principal referência que ele tem como essa parte do jogo, né? Então, na cabeça dele é o seguinte, ó, o cara que está me conduzindo, ele escondeu o meu brinquedo. E o meu brinquedo vai estar próximo desse cheiro. Então, quando eu encontrar, eu e ele, a gente vai brincar muito. Então, por isso que a gente fala justamente sobre essa condição da relação muito próxima entre o condutor, né, e o seu cão farejador, que é o que a gente chama de binômio. Legal. Ô Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala dessa presença da sede da Canov em 11 países. Você vai a esses países. Eu me lembro de um trabalho que eu já vi que você fez no Uruguai, não faz muitos anos, eu lembro de um trabalho. Foi isso mesmo que você fez? Você Sim, visita esses países aí, conduz o pessoal, como é que é? Conta para mim um pouquinho desses países, ou como é que funciona a Canov lá, qual é a orientação que dá, essa coisa toda, por favor. Bem, nesses países nós temos o seguinte, né? Nós temos representantes da unidade K9 que realizam os trabalhos fazendo utilização dos mesmos protocolos. Então a gente não somente dita as regras de como que deve ser, condições de segurança para os cães, aparelhagem que deve ser utilizada, modos operantes de como fazer e principalmente, né, as condições de utilização, porque não é em todo lugar, não é em qualquer situação que você usa o cão farejador. Em primeiro ponto, a gente tem que frisar muito sobre as condições de segurança onde o cão vai trabalhar. Ele não pode trabalhar em lugar onde ele pode se machucar, onde ele vai ficar por muito tempo exposto às intempéries. Ele vai ter que ter um lugar para ficar tranquilo, com ar-condicionado, o transporte de carro, para que ele tenha o mínimo de estresse possível, porque ele já vai utilizar muito da energia dele no processo.
Então, nós justamente compartilhamos esses protocolos e também realizamos atividades conjuntas, né? Não somente online, mas também presencial. Então, de vez em quando, eu vou nesses países e a gente vai fazendo um intercâmbio. Eles vêm também para os países, antigamente no Brasil, hoje na França. Então, nós temos aí essa frequência, né, de troca de informação e também esses intercâmbios para poder conhecer como que é. Por exemplo, eu vim para a França e eu me deparei com um cenário, né, de trabalho com cães farejadores muito mais amplo e muito mais atuante do que propriamente no Brasil. O Brasil está começando a desenvolver algumas atividades que hoje aqui na Europa a gente já consegue trabalhar com muito mais facilidade. Novamente aqui, probleminha, desculpa aí. Não, tudo bem. Meu gimbal tá me pregando umas peças aqui. Quer dizer que na verdade, eu diria, né? Passam por treinamento presencial também. Você tem que vir... Presencial e online, né? Nós temos os encontros online. Isso. E práticos, né? Com o próprio animal daqui, eles também aprendem a comandar e tudo mais. Eu acho interessante, vem aí o leigo perguntando, né? Os animais que trabalham aí, eles têm um período de trabalho e depois aposentam, né, Jorge? Sim. Eles aposentam. Assim, a gente não coloca prazo, né? Sim. Propriamente dito. A gente deixa o animal dar algumas demonstrações para a gente. Por exemplo, entendi. A gente tem cães, porque depende muito da raça e depende muito do indivíduo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um labrador, ele tem um desgaste, né? Um cão da raça labrador, ele tem um desgaste mais acentuado por conta da genética. Então, um labrador com 7, 8 anos, ele já começa a apresentar uns sinais aí de cão idoso com mais intensidade, né? Já, por exemplo, se você falar um Australian Cattle Dog, são cães extremamente longevos. Então, são cães que vivem aí por 18, 19 anos com tranquilidade. Então, um cão desse... Quando ele está com 10 anos, ele parece que tem 5 anos. Então, o que a gente avalia, na verdade, é essa. São as condições de saúde do cachorro através do acompanhamento médico veterinário, né? E, obviamente, a disposição do cachorro. A gente percebe que, por exemplo, em um período, o cachorro ele trabalha numa determinada velocidade. Como a gente tem fichas de preenchimento de desempenho dos binômios, a gente entende quando um cachorro, por exemplo, está cobrindo uma área com maior tempo do que anteriormente, ou que um cachorro começa a dar sinais de ter dificuldade em subir, né, em locais como entrar na própria caixa de transporte, entrar no veículo. Então, tudo isso são sinais que mostram que o cachorro já está começando a ter um desgaste mais acentuado. Porém, a gente também entende, por exemplo, que um cachorro ele não pode parar de uma forma abrupta, senão ele entra num processo depressivo, ele acaba morrendo antes, bem rápido. Então, a gente acompanha outras instituições que aposentam de forma intensiva os cães. Completou 8 anos, aposenta. O cachorro ele vive 1 ou 2 anos, às vezes, com a família, ele acaba vindo a óbito depois disso. E justamente porque entra essa condição da ociosidade. Nós temos cães, quando eles atingem isso, o que faz? Ele é substituído gradativamente, ele continua indo em atividades, às vezes só vai realmente só para poder dar o incentivo para o novo cão que está indo, ou fazer o acompanhamento, ou simplesmente matar a vontade que ele tem. Tem cães que ele está velhinho, não aguenta mais andar, mas quando ele vê a caixa de transporte, ele entra sozinho na caixa de transporte. Então você vai dar uma voltinha com ele para dar a sensação que ele realmente participou de alguma coisa ativa e ele voltar a descansar com a mente de quem foi útil, né? Porque os cães, eles têm isso. A utilidade é fundamental na vida desses cães funcionais, né? Eles precisam ser úteis para poder se manter joviais. Acho que é igual a gente um pouquinho, né? É igual o ser humano, exatamente, é o que eu ia dizer. Nós somos muito próximos disso. Tá cheio de velhinho querendo ir para os lugares. Eu já estou me segurando um pouco, mas tem muito lugar que eu quero ir. Não sei se posso, mas dou um jeitinho e vou, né? Eu acho que o cão mais velho... Eu vou pedir autorização para a dona Marlene para liberar para a gafieira aí. Não, sei não, ela vai junto. Ela vai junto. Ô, Jorge, ó, tem algumas pessoas colocando aqui, alguns até que muito simpaticamente mandam. Está aqui não sei se você conhece, por acaso, o André Lorenzani está. Bonjour, Jorjão, né? Bonsoir, Jorjão, né? Fabiola também. Bonsoir, mon ami, ça va? James Teixeira, que é um... Fabiola, beijão, Fabiola. Um professor que sempre me prestigia aqui, professor James, trabalhou comigo na FAP, sempre está presente.
Diogo Paredes, estamos por aqui. Obrigado, professor Diego. Legal. É muito legal isso aqui. Obrigado para vocês aí que estão nos prestigiando. Sempre peço o seguinte, coloca aí, como é que se diz? Dá o like aí depois, que para nós é importante. Legal. Então, a K9 expandiu, a K9 expandiu bastante, e eu acho que esse trabalho que você está fazendo nesses países todos tem que começar a mexer lá para cima. Vamos lá para a América do Norte fazer isso aí também, para ficar... Você colocou hoje, até me permiti corrigir, desculpe, você botou território europeu, não, eu pus continente europeu, todo continente. Exatamente. Eu quero falar continente americano, eu quero ver você nas três Américas aí, né? Se Deus quiser. Legal. Muito bom, Jorjão, está muito legal, maravilha. Bom, agora tem um assunto que eu cheguei a comentar aqui com outras pessoas e gerou uma expectativa grande. Eu entrevistei um rapaz aqui que eu te falei, infelizmente eu não consegui, eu queria que ele tivesse aqui nessa entrevista, ele deu uma entrevista para mim também, ele tem um podcast às segundas-feiras, que é o Thiago Godinho. Ele é wrangler, ele está ligado há muito tempo também na área de pet, essa coisa toda. E eu comentei com ele do Busca Pet. E uma moça que veio aqui também, a Mônica Fajardo, também falei do Busca Pet, ficou assim. Então, eu estou muito ansioso para você comentar um pouquinho desse Busca Pet, porque, na verdade, eu estou tentando, na minha cabeça, tenho ideia do que isso deve ser, mas isso eu acho que deve ser um trabalho sensacional. Então, eu queria que você falasse para nós agora do Busca Pet, tudo bem? Claro, sem sombra de dúvida. Bem, Busca Pet é outra dessas ideias malucas que eu tenho, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui na França, justamente, né, a convite de um grande amigo que hoje é sócio meu, né, o Leandro, que já tem um espaço espetacular aqui na França, justamente para trabalhar em algo que eu nunca imaginei, né, que hoje a gente faz atividades aí no Brasil e aqui também, que é a detecção de percevejo de cama, né, chama bed bugs nos Estados Unidos, no Brasil é o percevejo de cama, e aqui na França é o punaise de lit. Nós trabalhamos com isso, então cada hora eu vou tendo uma ideia, desenvolvendo uma atividade, essa foi uma que, graças a Deus, tem dado muito certo. E aí no Brasil eu tive uma outra ideia maluca, né? Depois de ter passado por uma situação onde uma pessoa embriagada derrubou o portão do nosso centro de treinamento, alguns cães meus fugiram, né? E a gente ficou desesperado por uns 2 dias procurando esse cachorro. E aí eu entendi que o desespero era tão grande que mesmo eu já trabalhando numa área, né, que se chama raça por odor específico com cães farejadores, eu levei 2 dias para poder lembrar que eu tinha cão farejador. Então a gente vê que é uma situação de desamparo muito grande, de impotência quando seu pet ele desaparece. Aí eu pensei e falei, poxa, por quê? Se tem cães que buscam por pessoas, por que não buscar por pets que desaparecem? É o mesmo procedimento de rastreio, né, odor específico. E aí eu fui buscar informações. Aí, para minha surpresa, eu não encontrei absolutamente nada no mundo inteiro. E eu tenho muito contato, né, de amigos ao longo desses... São mais de, provavelmente, uns 30 anos aí de trabalho com cães. Então, fiz muita amizade no mundo inteiro. E procurando também na internet, não conseguimos achar absolutamente nada. Então, o que eu fiz? Fui lá, baixei a guarda, comecei a desenvolver um protocolo, busquei ajuda, né, de equipe multidisciplinar, com biólogos, zootecnistas, para poder entender como que funcionava, né, o comportamento de determinados animais, suas marcações, e eu desenvolvi em cima disso um procedimento único no mundo, que é o rastreio de pets desaparecidos. Então, eu consigo trabalhar dentro de uma gama de atividades e de pistas e de ferramentas. A gente trabalha junto também um cão farejador que é capaz de rastrear o cheiro desses animais que acabam se perdendo. E a gente acabou ajudando muita gente, ao ponto de o National Geographic descobriu a gente, fez um contato e conseguiu né, trabalhar com a gente durante 3 meses, filmando a nossa rotina de busca, a história das pessoas, quando encontrava, quando não encontrava. Então isso foi uma coisa fantástica. A gente chegou a girar entre os programas de pet do NetView Wide, entre os 3 melhores programas que tinha no NetGeo. Primeiro era o Dr. Paul, depois segundo Doutora K e depois a gente, que era o programa Radar Pet.
Que maravilha, parabéns, parabéns. E Jorge, eu pergunto a você, aqui no Brasil tem quem faça isso já, do Busca Pet aí? A gente tem ainda os trabalhos, né, de busca pet, mas hoje eu estou desenvolvendo essa atividade aqui na França, né? Então estou estabelecendo, a gente está implementando na Europa esse trabalho de rastro, né, com cães farejadores. Mas a gente ainda tem uns contatos no Brasil ainda que também realizam, que foram pessoas que trabalharam conosco aí ao longo de anos e a gente conseguiu aí passar alguma experiência e de formação e treinamento. Inclusive, é uma equipe hoje de Salvador, né, do meu grande amigo Moinhos. Tem lá o cachorro SWAT, que é um cachorro que trabalha, um Australian Cat and Dog, que consegue fazer rastreio aí de pets perdidos. E da mesma maneira que você busca, vamos dizer assim, pontos para que o cachorro possa identificar o que ele está procurando, roupa, cheiro, essa coisa toda, imagino eu sou leigo. Da mesma coisa faz com o animal também que fugiu, vai buscar características específicas daquele animal para ele identificar e sair atrás, farejando até encontrar aquilo, é isso mesmo. É dessa mesma, que faz com o humano, faz também com os animais. O conceito... o conceito, ele é muito próximo, né? O processo de formação. Tá. Mas já com os animais, a atuação ela é distinta, ela acabou se tornando uma vertente muito particular. Por quê? Os animais, eles têm maneiras diferentes de deixar pista. Por exemplo, um humano, se trabalha para rastrear um humano através da descamação de pele, sinais de toque de mão que a pessoa deixa em alguns locais, né? Ela vai passando, ela se escora no lugar, ela apoia a mão. Então, são depositados, né, que chamam compostos orgânicos voláteis, nesses locais e o cachorro aprende a identificar essas pistas até chegar à fonte principal de odor, que é a pessoa. Já nos animais, a gente trabalha em cima de almísca, né, que são marcações, a soltura de pelos, que também contém uma quantidade significativa, a salivação, né, a transpiração através de saliva, às vezes através da pata, o solo, principalmente pelas marcações, né? Então o cachorro ele gosta de andar xizinho. Então esses pontos fundamentais para o cachorro fazer identificação e conseguir criar. Legal. Ok, legal, Jorge. Muito bem. Você está me ouvindo bem, Jorge? Que deu uma pipocadinha aí no seu. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá. O seu é que está pipocando um pouquinho. Legal. Então, já me tirou, pelo menos eu não tenho tanta curiosidade, mas me satisfez bastante as explicações do Busca Pet, que eu estava muito curioso para saber isso. Eu achei um negócio fantástico, quer dizer, o animal ajudando para achar o parceiro, o colega. A turma da família, né? Bacana isso, né? Tem família humana aqui que precisa aprender a rastrear, achar os caras também. Se arrumar o jeito, que tem uns caras que se perdem aí, a família não sabe nem onde está, viu, Jorge? Nós temos que arrumar um jeito. Hein? Espera um pouquinho. A família não quer nem encontrar. Tem família que não quer encontrar mesmo. Tem razão. Tem que falar, rapaz. Então, a Busca Pet é uma empresa? Ou está dentro do trabalho de vocês, da K9? O que é? É uma empresa, não? É uma empresa, né, dentro da K9 que é específico, porque assim, dentro da unidade K9 nós temos unidades com cães para atividade funcional e temos outro serviço que é para a área de, né? Então nós separamos a área de atividade funcional e a área de pet. E o Busca Pet, ele está justamente dentro da unidade K9, né? É um subproduto da unidade K9 voltado para atividade pet, que é o resgate, na verdade, de pets perdidos. Legal, legal. Tem uma outra coisa que você é protagonista. Meu amigo, você está cheio de obrigações, títulos aí que eu estou feliz da vida. Eu gosto de fazer bagunça, né? Você está como protagonista da série no NetGeo, né? O que você falou aí, o Will de Radar Pet, né? Comenta radar um pouquinho disso aí para nós, para saber desse Radar Pet. Isso aí foi um grande sonho, né, que acabou acontecendo, porque eu tenho um grande orgulho de dizer que eu cresci sonhando com um cara, conhecer o mundo com um cara fantástico, que era o
pesquisador oceanógrafo Jacques Cousteau. Já E eu ficava assim encantado com as viagens que ele fazia pelo mundo, conhecendo outras culturas, conhecendo animais, mostrando animais diferentes. E eu acabei me deparando com esse chamado por conta de um trabalho que eu fiz, né? Sonhava muito com essa atividade, né? E, e acabei me deparando com esse convite de uma produtora, falou, meu, a gente quer acompanhar vocês porque tem um projeto muito bom. E não sei se você conhece o National Geographic. Quando falou National Geographic, eu quase caí para trás, porque eu falei, National Geographic é o canal que justamente criou o Jacques Cousteau. Foi criado pelo Jacques Cousteau. Se eu não me E eu engano, falei, foi cara, ele. eu vou estar... Se eu não me engano, foi o Jacques Cousteau que chamou o Rio Amazonas de Mar Doce, né? Mar Doce, né? O Se eu- se Mar eu me- Doce, Mar Doce. exatamente. Porque É, ele fez uma série especial pro Rio Amazonas, né? eu lembro disso. Olhando, Eu, conhecendo ali a cultura da região da bacia do Amazonas, né? é. E também a vida marinha da região. E, cara, sempre foi muito encantador. E eu acabei me deparando com a oportunidade de estar fazendo uma série para o canal do cara que mais me inspirou e mais me encantou em toda a minha vida. Então, isso Olha, foi uma conquista uma realmente. coisa extraordinária, fantástica. E a gente acabou emplacando e foi muito bem. Só não deu prosseguimento porque nós tivemos eu não sei se eu posso dizer, se é possível dizer, falta de sorte, mas eu acredito que a sorte grande já foi ter a oportunidade de gravar essa série, mas a gente caiu justamente quando logo em seguida entrou a pandemia. Então isso Puxa, atrapalhou bastante, a gente não podia sair, não podia dar continuidade e tudo, e acabou aí correndo para outras direções aí o planejamento da NetDeal. e a Até gente, porque também nós tivemos mudanças significativas nas vendas dos canais, né? Então foi um vende de canal incrível. O National Geographic foi comprado pela Fox, aí a Fox depois foi comprada pela Disney, depois BBC, foi um Deus nos acuda. é, E aí foi mudando muito a diretoria, então mudou muitos muda planos da bastante, TV. muda, né? Mas foi uma experiência espetacular para a gente esse. E Trouxe muita coisa, muito a gente conhecimento. consegue acessar isso hoje aqui? A gente consegue acessar Eu não sei se dizer, porque já tem acho que uns 4 ou 5 anos. Tá. Mas assim, eu sei que no México ainda está passando, Argentina ainda passa e Chile. No Brasil eu não sei, por conta dessas mudanças que teve de canal. É. Mas eu sei porque passa ainda nesses locais, porque e é muito engraçado. Os caras colocaram minha narração em espanhol, minha voz parece do Antônio Bandeiras, rapaz. Ficou bonito pra caramba. Tá E o chique, hein? pessoal, quando passa, eles fotografam e mandam para mim: Ah, tô assistindo o mestre Jorge Pereira, ó, Jorge Pereira aqui. Então Fantástico. é muito legal, é muito bacana acompanhar Tá bom. isso. Tá bom. Ainda quando fala que você lá, do nossa banda lá de Zona Leste, você tá todo empolgado dessa forma aí. Cê... Hein, Jorge? E eles não fazem, vocês não sabem de nada. Você não conhece, você não sabe Fala, de onde a gente é, fala o tá cara vendo? aqui é perigoso, tá falando até em espanhol. Vai Jorge Bandeira, fala assim: Atenção, eu sou Jorge Pereira, estou aqui para ajudá-lo com buscador de mascotas. Fantástico, legal. Muito bom. Tem mais assunto para você aí, o que essa série Manda representa. Você bala. falou. Agora eu quero que você fale, que é uma outra situação curiosíssima, né? Que é realmente a biodetecção. Os Biodetecção. especialistas na formação de cães para isso, né? Gostaria que você dissertasse um pouco mais sobre isso aí, que está muito curioso. Eu estou adorando esse nosso papo, estou achando fantástico, maravilhoso, viu? Vamos lá, fala um pouquinho Tá dessa legal, né? cães de biodetecção aí. Tá. Bem, o início, né, dos trabalhos que eu comecei com cães farejadores, eu comecei na área de detecção convencional. São aqueles cachorros que fazem detecção de droga, são cães que fazem detecção de explosivo, né? Aí depois eu comecei a partir, trabalhei durante um tempo junto com a Polícia Civil de São Paulo, DHPP, na investigação de crimes, né? Ajudando na investigação de crimes de forma voluntária, trabalhando com o pessoal. E ao longo do tempo eu comecei a observar que os cães eram subaproveitados no Brasil, né? Foi uma capacidade muito grande. E existe uma gama de atividades enorme que você pode trabalhar com cães farejadores. Eu vou dar alguns exemplos aqui.
É possível você trabalhar com cães farejadores para identificar pragas de lavoura. Você consegue trabalhar com cães farejadores para detectar fungos e bactérias. Você consegue trabalhar com cães farejadores para identificar pico glicêmico nas pessoas, né? Pessoa com diabetes. O descontrole hormonal, né? A pessoa que às vezes acaba produzindo, tem uma produção excessiva de cortisol que leva a convulsões, entre outras coisas. A detecção, inclusive, de neoplasias, né? Câncer de garganta, câncer de Puxa mama, vida, câncer de próstata. Os quanta cachorros coisa, hein? chegam a ter uma Fantástico. margem de acerto de 95% a 97%, né? Que são chamados de teste ouro. Então, ao ter contato com isso, eu comecei a entender que existia um subaproveitamento dos cães farejadores e eu comecei a buscar. Então, essa linha de identificação e detecção orgânica, ela chama-se biodetecção, né, de material orgânico. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Hoje eu trabalho com identificação de pragas urbanas aqui na Europa e também com os cães de alerta médico, que são justamente os cães de detecção que trabalham identificando picos glicêmicos e também ajudando pessoas que sofrem aí com crises de convulsão. O cachorro ele consegue antecipar, né, as crises e avisa a pessoa e ele consegue, no caso de convulsões, se proteger em um local tranquilo, se ele estiver na rua, para não correr o risco de ser atropelado, sofrer um acidente, alguma coisa do tipo, ele senta no chão, porque ele é avisado até 20 minutos com antecedência, e pessoas que sofrem de diabetes, principalmente crianças e idosos que têm dificuldade de manter o controle dos picos glicêmicos, o cachorro ele consegue também avisar com esse período entre 25 e 30 minutos e a pessoa consegue fazer justamente a utilização de medicação ou se preparar para uma situação onde ela precisa ligar para uma emergência ou para um parente para que Puxa possa vida, socorrê-lo. que Então a fantástico. gente conseguiu, né, observar esse nicho e eu comecei a atuar dentro desse tipo de trabalho e até ficou um pouquinho de lado minhas atividades com cães farejadores, como detecção de drogas e detecção de explosivos. É bacana, buscando aí um monte, é a evolução, né, de tudo isso que vai acontecendo. Muito bacana, parabéns, viu? Puxa vida, a cada papo que nós estamos tendo aqui é aqui, então. Então, deixando bem claro, o bio, que é vida, né, já fala em humano, né, biodetecção é o caso Sim. específico para pessoas, é para isso que é feito, por esses comportamentos todos que você falou, prevenção de um monte de coisa que pode acontecer, o animal está preparado para ajudar isso. Exatamente. Legal, legal. Eu Muito tive a bacana. oportunidade aí no Brasil, professor, de trabalhar em dois estudos científicos, né? Um para identificação de bactérias hiperresistentes, né? Como hoje está acontecendo uma crise muito grande no Brasil, né? Uma explosão muito grande de bactérias hiperresistentes, né? Bactérias hospitalares. Eu consegui trabalhar em um programa assim também e trabalhei num muito importante que foi o projeto COVID. Nós trabalhamos com cães que eram capazes, né? Na verdade, foi realizado um teste para saber se os cães eram capazes de identificar pessoas que pudessem estar infectadas com algum tipo de infecção bacteriana. E a gente trabalhou dentro dessas infecções bacterianas, como gripe comum, chikungunya, dentre outras, a gente trabalhou também com o Covid-19. Justamente os cães apresentaram um processo tão eficiente de identificação que acabou sendo provado que eles eram capazes de ser mais eficientes do que o exame PCR e foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como os cães farejadores sendo também, para esse tipo de identificação, um teste ouro. Que são os testes ouro, né? São testes que têm um nível de acima de 95% de acerto, Poxa vida. né, para identificação positiva. E a gente conseguiu entrar dentro desse jeito. Consegui hoje também identificar que o trabalho em qual a gente participou com cães farejadores hoje é referência para mais de 230 outros estudos científicos no mundo inteiro. Então a gente acompanha a evolução dessa pesquisa científica que aconteceu, né, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que teve um desempenho espetacular. Na época saiu bastante em todas as redes de TV, não somente no Brasil, mas as redes internacionais também, que trouxe muito orgulho para a gente. Você está falando uma coisa e minha cabeça está buscando e pensando, né? Pelo Está tempo que eu já trabalhando aí. vivi, tem muitas pessoas que têm o seu animalzinho
E comentários de família, quando a pessoa está doente, o animal muda o comportamento. Ele tem a sensibilidade de saber que o seu tutor, se é que eu posso me referir assim, não está em Sim. condições. Isso já é, na verdade, eu imagino, sem aprofundar, uma via de detecção que ele já tem disso. Ele já percebeu, já sentiu alguma coisa na pessoa que está tendo, ou se habituou quando ela tem esse comportamento, vamos dizer assim, quando ele acontece por algumas vezes, ele prevê que vai acontecer e quando acontece ele já sabe que a pessoa vai ficar daquele jeito. É isso mesmo? É que os cães ficam assim? Eu não diria, talvez, que fosse uma. Eu não diria que fosse uma questão de previsão, mas Sei. é uma questão de, sim, identificação. Um exemplo é Identificação. que Isso que eu quero me algumas. referir. Ele identifica que o seu tutor não está bem e ele também não fica Isso bem. é. Exatamente. E assim, ele vai reconhecer isso porque, principalmente os cães que vivem muito com a gente dentro de casa, eles são capazes de identificar e reconhecer muitos cheiros, né? Então a sensibilidade olfativa é muito grande. Um cachorro ele Muito. consegue, Como consegue audição diferenciar também, né? uma, Audição uma canina diz que é molécula 200 vezes mais do muito que a da forte gente. também. É, Sim, é. e o olfato ele é bem mais, porque ele tem uma sensibilidade de poder identificar uma célula, né? Desculpa, uma célula não, uma molécula no meio de outras 2 bilhões Milhões. de moléculas. São 2 Fantástico. bilhões, ele consegue reconhecer uma que esteja diferente ali no meio. Essa mesma capacidade olfativa, ela é capaz também de identificar, por exemplo, modificações hormonais e odoríferas no seu corpo. Por exemplo, quando a gente está doente, o organismo ele começa a combater essa doença e, consequentemente, né, os catabólicos, né, são dispersados através de hálito, suor, né, e descamação da pele também. Mas justamente pelo hálito, isso pode trazer uma mudança significativa no cheiro da pessoa, que faz com que ele identifique que algo está muito errado. Então, por exemplo, o próprio câncer, né, ou por exemplo, um câncer de próstata, um câncer de mama, um câncer de garganta, ele é identificável através do hálito da pessoa. Você colhe hálito das pessoas que estão infectadas ou de pessoas que não estejam com suspeita, e você oferece para o cachorro, e através desses catabólicos, o cachorro ele é capaz, de um cachorro treinado, ele é capaz de identificar e diferenciar uma pessoa que tem o organismo trabalhando, né, e a produção de material que geram essas células cancerígenas, de uma pessoa sã e de uma pessoa que está já com uma neoplasia estabelecida no organismo. Então é através desse cheiro. Então, às vezes, você está doente por uma gripe, você também, né? A identificação é feita assim, porque justamente o seu organismo ele está combatendo o vírus, consequentemente, não somente o cheiro do vírus, mas o cheiro dos catabólicos que foram aí, passado, né, por todo o sistema respiratório e olfativo, ele está sendo dispensado ali os cheiros referentes a esse tipo de combate, os cheiros das infecções geradas por esse combate. E aí o cachorro consegue identificar esses cheiros. Fantástico, maravilhoso. Estou encantado com isso. Jorge, agora já vamos para um outro tópico. Ó, isso aí, o que está passando aqui na minha cabeça é o seguinte: quando a gente fala, não, fulano é adestrador, jamais podia passar na minha cabeça isso tudo que você está falando. Confesso, não tenho nenhum, não me sinto, não tenho nenhum constrangimento de falar isso. É questão da ignorância no assunto, que os animais chegassem a poder colaborar com a gente dessa maneira que você está colocando. Que coisa maravilhosa, detecção de doença, dessa coisa toda, que coisa maravilhosa. E você está dando uma aula aí, compadre, da gente ficar, sei lá, o tempo era muito pouco para a gente conversar aqui, mas vamos lá. Você é sócio da Diagnostic Dog. Essa é a mesma empresa Isso. que fica ou também tem outra atividade que você atua aí no continente europeu? O que a Diagnostic Dog, essa empresa, faz? Desses cães que você falou, estão dentro da Diagnostic Dog? Esses cães para detectar? Exatamente. Esse mesmo processo de cães de detecção, de biodetecção, ele também está sendo implementado aqui na França, né? Então a gente tem aí um brasileiro metido a besta que veio aqui para fazer frente com os europeus aqui. A gente sabe que a Europa, né, é o berço, né, da sinofilia,
né, onde muita coisa acontece, a maioria das raças, principalmente as raças de caças e funcionais, são oriundas, né, aqui da Europa. Então a gente teve aí a petulância e a audácia de vir para cá e falar que a gente queria meter o bedelho aqui também. E graças a Deus hoje vem fazendo aí um sucesso. Nosso trabalho, Busca Pet é uma procura diária, as pessoas aqui, né, assim como acontece no Brasil, as pessoas perdem seus animais. O trabalho de detecção de pragas urbanas aqui também é muito forte, as pessoas utilizam muito porque eles estão muito preocupados com as questões ambientais, né, as questões aí de segurança com o meio ambiente. E a utilização de veneno excessivo, obviamente, sobrecarrega, né, com esses resíduos o meio ambiente. E os europeus eles são muito preocupados com isso. Consequentemente, o uso do cão farejador ele reduz muito esse tipo de trabalho para identificação de, por exemplo, colônias de cupim, o próprio percevejo nas camas, aquela baratinha americana, o besouro de carpete, que come quadros, que come carpete, né? Tem muito, o pessoal ainda utiliza aqui muito papel de parede, essas coisas, então eles identificam. E eles são difíceis de eliminar. Se você não encontrar a colônia, você não consegue. E com o cão farejador faz isso. E com esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente conseguiu implementar aqui uma linha muito diferenciada de atuação, trazendo, né, em conta esse lado da economia, né, falando em valores, e também nas questões ambientais, né, porque agride muito menos, a gente trabalha de uma forma ecologicamente correta, vamos dizer assim, com a utilização do cão farejador. Bacana. Sabe o que eu fico pensando? Tem países aí que se preocupam muito com essa imigração, principalmente de países, infelizmente, onde não está erradicada a questão de saúde, essa coisa toda, que tem muita doença, que as pessoas imigram de forma clandestina e querem entrar. Daqui a pouco o cachorro vai estar cheirando quando está chegando no aeroporto, no porto. Esse aqui pode, esse não pode, esse pode. Eu acho que vai, pelo que você está dizendo, eu acho que vai chegar nisso, né? E você ter o cão lá ajudando na identificação, é isso mesmo? Ou estou falando bobagem? Pode acontecer isso? É difícil, seria muito difícil porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, nós temos uma questão de miscigenação muito grande, né? É. Então, por exemplo, nós temos aí, eu acho que o Brasil seja um dos países, inclusive, eles falam que é o passaporte mais cobiçado do mundo, porque não existe um padrão de fisionomia, né? De identificação de um brasileiro. Você pode encontrar um cara totalmente chinês, ele é brasileiro. Você encontra um cara que é nórdico, é brasileiro. Esse cara totalmente negro, africano, não, ele é brasileiro. Então você tem, né, essa miscigenação que traz uma falta de identificação, que isso pode atrapalhar o cachorro também, porque a gente vai ter nessas pessoas uma variação de DNA, de cheiros, que são característicos e oriundos dessas pessoas de outras etnias, e que pode realmente prejudicar aí, né, nesse processo. Mas não é muito difícil. O animal vai confundir um pouco também, né? Aquela história, então cara de um focinho do outro, né? Literalmente, difícil. cara de um focinho do outro. Né? Focinho do outro, É verdade. Interessante. Mas assim, a gente tem como conversação outras utilizações muito importantes. Um exemplo, a gente com esse projeto, com esse estudo científico que a gente fez, que o cachorro é capaz de identificar, por exemplo, pessoas infectadas com vírus, é possível você fazer, por exemplo, também a identificação, por exemplo, de cio de vacas, você pode fazer a identificação de doenças que são muito prejudiciais no gado leiteiro, que é a mastite, que é por conta de um vírus, acho que é o Staphylococcus, que acaba afetando a mama da vaca e da mastite. A gente tem, por exemplo, atividades que podem ser feitas para identificação, por exemplo, que nem teve agora nos Estados Unidos, o problema da gripe do frango. Você pode identificar o foco desse material, qual é por exemplo, o cercado de frangos que estão infectados e os cercados que não estão infectados, então você não precisa matar todos. Você tem o problema da aftosa no Brasil, que você pode fazer uma identificação com o cão farejador. Isso reduz muito o tempo e principalmente o custo. Você estava falando de identificação em animais, em criação, né, vamos dizer assim.
E quando eu trabalhei, posso falar o nome, claro, da Cargill Agrícola, quando eu entrei na Cargill, que eu já não tem mais, eu fui ser gerente da divisão de frango. Eu trabalhava como venda de frango abatido, frango congelado, frango resfriado, vendia para o Brasil inteiro, tinha distribuidores e tal. E eu tive oportunidade, foi quando eu comecei a reconhecer, na minha opinião, o trabalho de veterinário, que, honestamente, eu te confesso, eu não entendia muito, então você não valoriza muito. Eu comecei a andar no meu treinamento na Cargill, eu andei pelo campo, vamos dizer assim, visitando as granjas com os veterinários. Então, chegava num lugar que tinha uma suspeita de doença, o veterinário abria o animal, olhava tudo direitinho. E eu me lembro de uma doença que se passasse um caminhão com frango vivo e tivesse a doença nesses frangos que estavam passando, o vento podia trazer o vírus para, vamos dizer assim, infectar uma granja todinha e matar milhares e milhares de frangos, que é Newcastle era o nome, que foi descoberto lá na Inglaterra, em Newcastle, na cidade de Newcastle. E eu aprendi muito com aquilo de estar acompanhando, né? Eles, inclusive, depois que eles abriam direitinho, eles incineravam o animal. Se tivesse alguma coisa, não deixava, queimava mesmo, porque não passa para o humano, mas ele passa para os outros animais. Ele pode dizimar um lote inteiro, ou vários lotes, uma doença que pega. Então, é muito interessante essa questão aí do que você falou, de ficar do animal, de não detectar ou passar e ver tudo isso. Muito legal, é fantástico. Eu gostei muito, eu fiquei 2 anos e pouco, 3 anos no frango, depois é que eu fui para a divisão de pet food, que eu fui trabalhar no pet, e aí estou até hoje enrolado no pet aqui, graças a Deus, que me dá muito orgulho, né? Eu tenho um relacionamento grande com o pessoal de pet, felizmente. Então, essa empresa, você é sócio dessa empresa e a sede dela é em Paris, é na França também. Aqui em Paris, Tá bom. Nós temos aqui, a empresa foi aberta e hoje estabelecida em Paris, né? Então, hoje eu posso dizer que a gente tem uma empresa aqui em Paris aberta, funcionando bonitinho. E agora que você não sai mais daí mesmo, empresário na Europa, o meu amigo, olha aí, ó. O Brasil vai ter que trabalhar muito bem aí os futuros presidentes para poder me tirar daqui agora, porque do jeito que tá indo, não vai não. Mas eu corro daí. Eu tenho uma simpatia pelo governador, pelo presidente daí, Emmanuel Macron, eu gosto dele, viu? Então, esse diagnóstico dog aqui, ele tem formação de cães, cujos cães são os farejadores, que você explicou, e por um monte de coisa que você já falou, a minha dedução, esses cães de alerta médico, não é isso? Exatamente. Que também... São os cães de alerta médico. São cães que são treinados para ajudar pessoas que sofrem de algum tipo de doença. Muito bacana. E os farejadores, de modo geral, para identificar um monte de coisa, essa empresa tem essa formação de cães, vocês fazem aí. Ô Jorge, além da sua habilidade, do trabalho que você faz, você tem outras pessoas junto com você que, agora eu vou falar daquela maneira que eu sempre me refiro, tem outros adestradores junto com você aí? Você formou mais gente já aí? Como é que é? Então, na verdade, assim, na parte de formação e adestramento técnico é minha filha. Minha filha é a herdeira aí. Você conheceu a Natália pequenininha, ela tá fazendo isso, de cães. Isso, No restante, né, atividade de condução, essas coisas são tranquilamente feitas por pessoas que passam por um treinamento, né, parcial de entendimento sobre esses assuntos. Eles conseguem desempenhar tranquilamente as atividades, né, de varredura, de identificação, e às vezes até o processo também de... Isso. Não, a Natália está fazendo veterinária, faculdade de veterinária. Natália trabalha comigo. É diferente, ela faz marketing. Ah, não, eu também sou marqueteiro, né? Legal. Agora vocês, nossa senhora, é mesmo, hein, FAP? Eu trabalhei, eu fiz a SPM, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. O meu curso de graduação lá de FAP, dei aula e fiz outros pós lá em MBA, né? Mas legal, então ela faz marketing aí, legal. Muito bacana. Mas olha, Jorge, parabéns do trabalho que você está desenvolvendo. E a herdeira aí, que coisa maravilhosa você ter sua filha te acompanhando aí, fazendo tudo isso. Você deve estar todo orgulhoso acima de tudo, né? Muito. A gente veio, né, a grande diferença aí, eu acho que também o sucesso faz toda a diferença a gente estar reunido com a família e estar junto com pessoas que apoiam.
Então a gente veio do Brasil, apesar de manter o nosso centro de treinamento, uma empresa também no Brasil, que é a Unidade K9, a gente veio para cá, eu trouxe a família, trouxe a esposa, trouxe minha filhota e trouxe 3 cães também daí. Veio 3 cães do Brasil para trabalhar comigo aqui. Veio. Legal, eu tenho mais 2 família pessoas. Completa. Tenho mais 2 pessoas que estão dando boa noite aqui, eu preciso registrar. Simone Mauad e Dalva Medina, que é boa noite! Lá, prima da dona Marlene. E a Simone também é parente da gente, está sempre prestigiando. Muito obrigado, prima Simone, da dona Marlene! Vale, muito obrigado mesmo que vai. Jorge, você sabe com o que eu quero, a gente daqui a pouquinho está finalizando, mas você sabe que, claro. com o que eu vou querer pedir para finalizar essa história, que eu, várias vezes, se você pegar outros podcasts meus, em algum momento eu falava dessa história aqui. Um dia eu vou trazer um amigo meu de Paris para falar aqui. O diretor está concordando aqui que eu falei várias vezes. Por quê? Primeiro, eu me sinto honrado e orgulhoso de ter um amigo, até porque, Jorge, se me permite, até pela liberdade que nós temos, você conquistou muita coisa dentro dos recursos que você tinha. Nada que você fez, não desmerecendo outras pessoas, foi fácil para tocar. Nada foi fácil, e eu sei disso. Porque a gente continua não sendo. Eu imagino. Mas a gente vem convivendo e sabe. Então, ver você, graças a Deus, nesse sucesso, nessa coisa toda, ainda falou da filha agora. Jorge, como teu amigo, feliz. E a dona Marlene está assistindo em casa, tenho certeza que a hora que ela vai chegar, ela vai falar também. Dona Marlene! E a hora que vocês vierem aqui, no Brasil, se é que vão vir, dá uma chegadinha na Baixada, tem umas ordens. Tem umas ordens, viu? Você sabe disso. Então, um assunto que eu comentei muito e várias vezes quando falava em seu nome, de um cidadão, acho que era um médico, se não me falha a memória, que estava hospedado num hotel em São Paulo, na Avenida Paulista, e que de repente saiu do hotel, ou na região do Jardim, sei lá onde, e que ele saiu e sumiu. E todo mundo desesperado atrás do médico, atrás do doutor e tudo mais. E você foi quem, com seus farejadores, que acabou localizando o doutor. Eu queria que você contasse essa história, que recursos, como é que foi, qual o material, o que vocês tinham para chegar. Porque o cara, eu sei que foi, se eu não me engano, vocês o encontraram numa estação de metrô, qualquer coisa assim. Foi isso mesmo? Então eu queria que você contasse essa história aí para nós, que eu gostaria de finalizar, na verdade, com isso. Então, cara, esse foi um caso de um médico, né? Foi, inclusive, um dos primeiros trabalhos, que, como eu disse logo no começo da nossa conversa aqui no podcast, é justamente que usava alguns trabalhos, né, em conjunto com a Polícia Civil e DHPP, ajudando a buscar a pessoa. E houve o desaparecimento desse médico. Ele estava num hotel, foi para uma conferência internacional, muito voltou quando terminou. Em seguida, as últimas imagens que ele foi visto, ele na porta, ele pulou, né, a hotel, deixou a sacola dele e falou: me aguarde um instante que eu volto. E ele deixou a sacola com documentos, e nunca mais voltou. A família se deu conta do desaparecimento, contato, entrou. Nós entramos aí, fomos convidados a trabalhar com os cães farejadores, né? Nós tínhamos uma equipe, tinha um muito experiente, o Bruno, e ele acabou, a gente foi trabalhando com esse cachorro, e esse cachorro foi fazendo uma trilha muito interessante, né? Ele foi até algumas estações, e na estação, não consigo me recordar disso, mas acho que era uma estação, uma antes dessa, o cachorro entrou na estação, e aí a gente teve que ele desceu ali, entramos no metrô e fomos descartando todas as estações de metrô até na República. Chegou na estação República, o cachorro desceu, a gente começou a circular numa área que era uma loja, né, de turismo. E quando a gente começou a fazer nessa loja de turismo, que o cachorro levou lá, nós descobrimos que era uma loja que vendia as passagens do ônibus que sai do aeroporto de Guarulhos e que vai até a Praça da República. Inclusive, nem os policiais não sabiam que tinha essa linha, né, que faz ali do ônibus do aeroporto. Ele passava no Tatuapé e ia para a República. Sai lá de Cumbica e ia para lá. E aí, a única coisa que ele não tinha algo que pudesse revelar as imagens.
E aí a gente conseguiu entender que ele tinha ido até ali e estava esperando então a polícia na investigação recolher mais imagens da região para poder identificar ele. Nessa situação, acho que descobriram alguma coisa, foi passado para a família e a família descobriu alguma coisa que não queria que desse mais repercussão na, na mídia e tudo, e aí pediu que a gente parasse com o cachorro. Mas eu sei que aí a partir disso ele foi encontrado e a família encontrou ele e assim, tudo se resolveu. Mas foi incrível a capacidade que o cachorro teve de fazer o rastreio, inclusive na estação que o cara desceu, e ir até o guichê, né? Essa loja parece uma loja que vende passagem, né? De turismo, e que o ônibus do aeroporto recolhia as pessoas exatamente aqui. E esse foi o caminho. Depois eu fiquei sabendo, através, né, de alguns colegas, né, de policiais, e realmente ele foi até ali, pegou o ônibus depois, foi para o aeroporto e foi para um outro país, inclusive. Ainda foi para um outro país. Olha aí, que Foi. coisa. Então a família já não recuperou o cara, só sabe que ele foi embora. Teve coisas lá, provavelmente aí problema familiar, alguma coisa do tipo, que muito não particular, quiser, e eles não queriam. encerraram por aí o assunto. Tudo bem. Bom, Aí entenderam que, né? O importante Entenderam é que estava indo para essa direção e acharam melhor parar. O importante é o trabalho que vocês fizeram de achar o cara. Agora, se ele foi incrível. Lugar, né? Okay. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, né, depois de ter me formado em odorologia forense, e foi muito interessante para poder entender, né, algumas coisas, algumas situações e procedimentos, e que me trouxe muita experiência, e essa experiência que eu apliquei justamente no Buscapet, na parte investigativa. Ah, legal, tá vendo? Serviu, né? Sempre. Não, eu acho que cada situação que acontece, vamos dizer assim, às vezes, até o erro ensina, né? Até o erro ensina, eu costumo dizer. Às vezes ensina mais do que o acerto, porque você quer resolver aquilo. Então, um monte de situações que você vive, eu acho que cada trabalho que faz, sempre sobra alguma coisinha para no outro aplicar, para melhorar e assim por diante, né? Para a experiência da gente. Na vida da gente é assim, né? A nossa vida também é assim. Imagine com relação ao animal. Ô, Jorge, eu nem vou falar para você a minha alegria mais uma vez. Foi um prazer muito... A alegria toda também, professor. Não, muito grande. Primeiro de ver, antes de começar o programa, vi a família aí, fiquei contente. Saber que você está muito bem aí. Parabéns pelo seu trabalho, dessa sua entrevista de hoje maravilhosa. Eu volto a dizer, não, vamos ter aqui o adestrador Jorge. Não, você não é adestrador mais, né, Jorge? A sua situação foi além disso, né? Você está fazendo muito mais do que isso, né? Do que adestrar. Adestrar, que eu entendo, senta, levanta, vai ali, dá um cachorro, tudo bem. Quer dizer, muito mais, colaborando com a vida das pessoas, colaborando com a medicina, colaborando com um monte de coisa, dos próprios animaizinhos no Buscapet, que coisa maravilhosa. Então, o que eu quero, na verdade, além do agradecimento, é desejar que você continue tendo muito sucesso e que você consiga cada vez mais... Obrigado, professor, o mesmo para você. E além de tudo isso e tal. Então, eu quero agradecer e te dar o tempinho aí para você despedir e ficar à vontade. Por favor, pode apresentar aí a sua... Se for só boa noite também, que aí já você vai... Tá, meia-noite. Também tá valendo. Você vai dormir. Meia-noite, pô. Isso é hora de velho dormir, rapaz. Velho dormir. Então, isso é hora de velho dormir, você tá doido. À vontade. Bem, gente. Professor, quero agradecer aqui do fundo do meu coração por essa oportunidade de estar falando aí com você. Claro, e também agradecer a todos aí que estiveram aí, pegaram um tempinho, né? Aí separou um tempinho para escutar o Jorge Pereira falando um monte de tranqueira aqui, contando história da tia da carochinha aqui. E obviamente, agradecer a toda a equipe aí maravilhosa que está proporcionando aí toda essa tecnologia para a gente poder estar falando, né? Eu daqui, você daí. Avisa pro pessoal aí, quando eu for pro Brasil, eu vou levar vinho e champanhe para todo mundo aí também. Boa, já gostaram. Ó, tem mais aqui. Espaço Cão Família. Super Jorge, parabéns pelo maravilhoso trabalho. Tá aqui, viu? Obrigado. Espaço Cão Família. Jorge, parabéns mesmo para sua família. Agora, ó, esses caras vão cobrar champanhe e o vinho aí, você não tem a dúvida disso, não. Tá bom? Jorge. O único problema deles é não tomar comigo. Se não tomar comigo, aí vai ter briga. Aí vai ter briga. Jorge,
De coração. Um grande abraço para você, muitas felicidades. Um beijo no coração para você, para a família, Marcela, Natália. Parabéns pelo trabalho que a Natália está fazendo aí. E minha querida amiga. Danadinha. Minha querida amiga, minha vizinha lá do United Marcela. States of Moca. Beijão para Marcela também. Muito obrigado e boa noite. Marcelona também, meu parceirona. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, todos. Tá, obrigado. Ok? Amigos, muito obrigado. Acho que foi uma entrevista maravilhosa. Eu estou encantado e espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscrevam-se aí para valorizar o nosso podcast e dê a sua opinião se gostaram ou não, ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Tudo bem. Não precisa, pode encerrar de vez. E o telefone para ele.